E diante das propostas que foram feitas pelo governador de São Paulo, ele também vai trazer essas propostas para todo o país. São 3 propostas. Uma é que tenha a garantia de que aquele desconto de 10% no preço do diesel que foi anunciado pela Petrobras ainda durante a semana, seja sim repassado nas bombas. Essa é a preocupação, né? Que esse desconto chegue nas bombas. A outra proposta, a Petrobras vai dar um prazo de previsibilidade para avisar o aumento dos preços de 30 dias. A proposta seria passar para 60 dias, ou seja, um prazo maior. E a outra é acabar com a cobrança do pedágio para o eixo suspenso dos caminhões. Isso em todo o país. Agora resta saber se essas propostas, como é que elas foram analisadas nessa reunião agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho. Agora, ontem à noite, o governo disse que a maior preocupação é com a saúde para abastecer os hospitais. Essa é uma outra resposta que a gente vai ter também. Fernanda, então a gente volta com você aí para o estúdio. Qualquer coisa, eu chamo de novo. Muito obrigada, Flávia. Com certeza, precisando é só chamar. A gente segue o nosso giro. Bom dia, Fernanda. Olha, durante a madrugada, 5 postos foram reabastecidos com gasolina aqui em Salvador. Os caminhões que fizeram esse reabastecimento, eles foram carregados nas distribuidoras que ficam perto da refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, região metropolitana da capital baiana. Todos eles foram escoltados por viaturas da Polícia Militar. Este aqui é um dos postos que foram reabastecidos, o maior deles. E das 5 bombas que estavam fazendo o abastecimento dos carros, apenas 2 ainda estão com gasolina, porque as outras 3 já acabaram. Olha aqui o nosso amigo aqui, frentista, tentar conversar com ele. Você ainda tem gasolina aqui, meu amigo? Tem sim. Ainda tem bastante? Bastante, não sei, né? Enquanto não vir a ordem de lá dizer para parar, a gente está abastecendo. É débito. E você levou quanto tempo na fila aí? Eu cheguei 7h30 da manhã. 7h30 da manhã? Isso. Puxa vida, são 12h15. Imagina, né? 7h30 são quase 5 horas de espera. E olha, por falar em fila, a fila aqui está imensa. Ela dobra 2 quarteirões e tem muita gente que ainda não tem certeza se vai chegar aqui e encontrar gasolina. Esse outro amigo aqui, ainda tem bastante gasolina, meu amigo? No momento não, tá acabando aqui. Já está acabando dessa bomba aqui também? Isso. Você já... Aí de lá já acabou, só falta essas 2 aqui. Só tem, acabando essa, vai ficar mais uma agora, né? Isso. E olha que esse aqui é o maior posto que está fazendo o abastecimento desses 5 caminhões que foram carregados. O preço é que é salgado, R$ 4,98 o litro. E até no começo o abastecimento estava sendo normal, depois ele foi limitado, apenas R$ 100 por pessoa. Vou conversar aqui com essa senhora, como é que ela... A senhora ainda tem gasolina aí, não quer falar? Pouquíssima gasolina. Baixa um pouquinho mais o seu vidro. Como? Cheguei aqui às 8 horas. Chegou às 8 horas. Agora vai conseguir abastecer, não é? Vamos ver que horas chegou aqui esse rapaz. Você chegou que horas aqui, meu amigo? Eu cheguei 7 horas. 7 da manhã. 5 horas e meia quase. Puxa vida, tá um sufoco aqui, ó. Muita gente, tem gente reclamando ali também. Algumas pessoas que trouxeram pequenos vasilhames para tentar conseguir levar alguma quantidade de gasolina para casa. Não, já voltou sem conseguir. A polícia tentando resolver algumas discussões. Ali do outro lado, aqui, Zelito, ali do outro lado tem bastante mototaxistas aguardando também chegar pelo menos mais um pouco de gasolina para que eles possam abastecer as motos. O momento aqui tá meio complicado, tem mais 4 postos como este aqui em Salvador, tentando pelo menos aliviar o sofrimento aí das pessoas que aguardam ansiosamente, pelo menos por um pouco de gasolina para poder rodar. Fernanda. Muito obrigada, José Raimundo. Vamos tentar falar mais uma vez com a Cláudia.
Em Campo Grande desde o início da manhã e já saíram mais de 25 carretas carregadas de combustíveis. 7 carretas, Fernanda, foram carregadas aqui e levadas a Corumbá, escoltadas por militares do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar. A gente está vendo lá dentro da distribuidora, vou pedir ao Eduardo Almeida para mostrar, as carretas elas carregam e já saem. A escolta está sendo feita para essas cidades mais distantes. Corumbá fica lá na fronteira com a Bolívia e ficou sem combustível. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 55 cidades ficaram sem abastecer. A todo instante está saindo o caminhão aqui da distribuidora. Eu mesma já contei pelo menos 20 que saíram para abastecer os postos de Campo Grande. Agora, nesse momento, acabou de sair um caminhão daqui. Na cidade de Campo Grande, a maioria dos postos estava sem combustível. Tem fila desde as primeiras horas da madrugada. Muita gente dormiu na fila dos postos esperando esse abastecimento. E o que a gente está vendo e tem conversado com as pessoas que estão andando pela cidade é que elas têm ficado na fila 30, 40 minutos para conseguir abastecer. Está tendo uma restrição no volume de combustível para cada motorista, algo em torno de 20 litros para cada motorista, para que todos possam abastecer. O preço da gasolina aqui em Campo Grande está custando algo em torno de R$ 4,29. O Procon tem feito vários acompanhamentos para que não tenha uma cobrança abusiva e a gente vê lá embaixo agora, olha, mais um caminhão que está sendo carregado. Os técnicos estão trabalhando nesse caminhão no momento para sair e abastecer. Dourados, que é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, estava sem combustível, mas também recebeu combustível que foi escoltado até pela Polícia Rodoviária Federal. Nesse momento, a gente está aqui na distribuidora, mas está acontecendo também um descarregamento de combustível lá no aeroporto de Campo Grande. A Polícia Rodoviária Federal que fez essa escolta no aeroporto de Campo Grande. Só para Corumbá saíram 175 mil litros de combustíveis que são escoltados nesse momento pela BR-262, pela escolta do Exército, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. O que a gente está vendo aqui em Mato Grosso do Sul é que aos poucos as cidades vão recebendo o combustível para ir normalizando o abastecimento à população. É claro que muita gente ficou preocupada e entrou na fila, tem muita gente esperando na fila combustível. Nem todos os postos estão recebendo porque está sendo feito esse escalonamento. Mas a gente que está aqui desde cedo acompanhando, a gente vê os motoristas dos caminhões. Eu vou pedir ao Eduardo para mostrar do lado de lá, olha, o estacionamento. São vários caminhões que estão estacionados lá embaixo, esperando a vez para entrar aqui na distribuidora, para encher os tanques e assim eles saem para abastecer os postos da capital de Mato Grosso do Sul. A preocupação era esse desabastecimento, mas aqui na cidade os caminhões estão saindo sem escolta, porque eles não precisam pegar a rodovia. Só quando a viagem é um pouco mais longa, que aí sim a escolta é solicitada ao Exército, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar. A gente conseguiu informação com o Exército que vai ter mais uma escolta programada para a tarde, mas eles não disseram qual cidade por questões de segurança, mas falaram que esse caminho pelas rodovias está sendo feito sem nenhum problema, porque essa escolta realmente é muito grande. Hoje de manhã eram 30 militares que estavam aqui para acompanhar o comboio de Corumbá, então é bastante gente trabalhando. Agora a gente está na expectativa para ver qual vai ser o próximo caminhão que vai sair daqui, mas pelo menos 20, 25 caminhões já saíram carregados de combustível para abastecer os postos em Campo Grande e também para viajar para algumas outras cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Voltamos com você, Fernanda. Muito obrigada, Cláudia, viu? Foi importante. Olha só, eu estou numa área integrada de segurança em Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana do Recife. Aqui tem Polícia Militar, Polícia Civil, várias delegacias. Ali são caminhoneiros, são todos autônomos e foram convocados emergencialmente por uma distribuidora, chamando o pessoal para ir buscar combustível no Porto de Suape. Eles disseram que chegaram para cá com gasolina já no cheiro, quase sem combustível, ou seja, não podem dar viagem perdida. E estão esperando que a escolta seja formada. Vários policiais militares do batalhão de choque e de outros batalhões chegaram aqui para fazer a escolta. São 10 caminhões que vão sair daqui. Daqui a pouco os caminhões, tentar mostrar para vocês, estão ali, ó, do lado de fora, estacionados. A gente percebe mesmo a fila de caminhão, só que eles estão sem combustível ainda. Vão sair daqui a pouco, assim que a escolta policial se formar, para que eles possam seguir até o Porto de Suape para trazer combustível, de acordo com eles, para serviços essenciais. A gente está vendo aí alguns carros já saindo, porque eles vão ficar na frente
desse comboio de carros, né, de caminhões-tanque que vão sair para o Porto de Suape daqui a pouco para trazer combustível para serviços essenciais. Lá do Porto de Suape a gente tem a seguinte informação, que saíram 11 caminhões a partir da meia-noite, todos para garantir serviços essenciais também, e que 10 caminhões-tanque chegaram há pouco, pilotados, né, conduzidos por militares do Exército. Esses caminhões, eles vão levar querosene de aviação. E é interessante essa informação, gente, porque ontem à noite, 10 caminhões-tanque, também com querosene de aviação, saíram do Porto de Suape e foram direto para o aeroporto. Voos foram cancelados, ontem 13, hoje 6 até agora. Mas o aeroporto do Recife saiu da lista daqueles aeroportos administrados pela Infraero que estavam sem combustível. Agora, o aeroporto do Recife está sendo considerado com combustível, porque houve as 10 carretas de ontem, com mais esses 10 caminhões-tanque que chegaram lá com militares do Exército e que vão sair daqui a pouco. De sexta-feira para cá, sexta-feira menos, ontem mais um pouquinho e hoje, até agora 11, com mais esses 10 que estão para sair, são 47 caminhões que saíram do Porto de Suape, logo logo serão 57 quando os 10 que estão lá com o Exército saírem, mais os 10, os caminhoneiros estão ali esperando a organização do bloqueio, né, da escolta para sair, para também irem pegar combustível, gente. Lembrando para vocês sobre o transporte, que aqui a frota está reduzida à metade. Domingo já tem muito menos ônibus circulando, hoje tem menos ainda, porque os ônibus não têm combustível para poder circular. Temos bloqueio parcial em 22 rodovias que cortam Pernambuco e também filas imensas aqui em postos para abastecer. Fernanda. Bianca, muito obrigada pelas suas informações. O nosso giro nacional de notícias sobre essa paralisação dos caminhoneiros segue por aqui dentro do Esporte Espetacular. Vamos para Belém agora com Jalília Messias. Jalília, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou no Complexo Ver o Peso, a maior feira livre de Belém, no centro histórico aqui da cidade. E a oferta de frutas, verduras e legumes caiu bastante por aqui. Os consumidores dizem que não acham mais ovos, maracujá, pimentões, brócolis. Isso aí é só um exemplo. Todo esse material, todos esses produtos que são vendidos aqui, eles vêm da Ceasa, que enfrenta desabastecimento. A Ceasa informou que 150 caminhões estavam sendo esperados esta madrugada, mas só 11 conseguiram chegar até a central para descarregar os produtos. Esses motoristas disseram que usaram rotas alternativas para escapar dos bloqueios dos caminhoneiros. A categoria segue interditando parcialmente 11 trechos de rodovias federais aqui do Pará. Então, os reflexos a população já está sentindo aqui no desabastecimento de frutas, verduras, legumes. Alguns feirantes, inclusive, já fecharam as barracas, foram embora porque o movimento hoje está bem fraco, num dia que é considerado muito bom para os feirantes. Os donos de supermercados estão reunidos, passaram a manhã reunidos para tratar dessa questão. Combustível aqui em Belém, nos postos, tem. Por quê? Porque o nosso combustível ele chega pelo porto, não vem pela estrada, diferente do que acontece nos municípios do interior do estado. Muitos municípios estão enfrentando desabastecimento de combustível. Por quê? Porque dependem das estradas. Então, aqui tem combustível nos postos, mas em vários municípios do interior do Pará está faltando combustível na bomba. Por quê? Por conta do bloqueio dos caminhoneiros que, como eu acabei de informar, segue interditando parcialmente 11 trechos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aqui de rodovias federais do Pará. Fernanda. Perfeito, Jalília, muito obrigada também. Você que chegou agora, fique sabendo que o jornalismo da Globo segue essa grande cobertura sobre o 7º dia de paralisação dos caminhoneiros. Vamos para o Rio de Janeiro. Guilherme Peixoto está por lá e traz outras informações. Guilherme. Oi, Fernanda, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Eu estou ao vivo na rodoviária Novo Rio, onde tem muito passageiro com dificuldade para embarcar nos ônibus intermunicipais e interestaduais. Acredite, tem gente aqui esperando 3 horas. Isso em linhas que antes tinham viagem acontecendo a cada meia hora. Hoje, a regra aqui na rodoviária é a seguinte: tem poltrona vazia,
espera. Os ônibus só estão saindo cheios. Foi o jeito que as empresas encontraram para economizar pelo menos um pouco de óleo diesel e manter parte da frota ainda circulando. A gente está aqui no terminal de embarque, dá para ver que a movimentação está bem menor que um domingo comum. E o consórcio responsável pela rodoviária explica por quê. Diz que tem muito passageiro ainda com dificuldade de chegar aqui. Eu conversei com várias pessoas ao longo da manhã e algumas delas tiveram que concluir esse trajeto a pé. E aí, quando chegam aqui à rodoviária, esperam muito. Só para você ter uma ideia, o ônibus para Belo Horizonte, que deveria ter saído daqui às 9 horas da manhã, só saiu às 11. Aí o jeito é respirar fundo e ter muita paciência, viu, Fernanda? Muito obrigada, Guilherme. Você que está acompanhando o Esporte Espetacular, saiba que o jornalismo tem carta branca. A qualquer momento a gente volta com outras informações, ou aqui ou nos nossos telejornais. Vamos falar com o Carlos Gil, que está lá na CBF. Seleção embarca hoje para Londres. Carlos Gil, muito boa tarde. Quais informações você tem daí? Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Esporte Espetacular. Todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo, enfim, da seleção brasileira já aqui no prédio da CBF, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles vão almoçar, depois vão visitar o museu da CBF para ganhar, né, aquela inspiração, ver os troféus e tal, e na sequência pegar o ônibus rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A gente lembra que o aeroporto do Galeão, Antônio Carlos Jobim, ele é abastecido por dutos da Petrobras, né? O combustível vai diretamente para o aeroporto, pelo menos até agora não houve desabastecimento, falta de combustível no Galeão. Então, não há nada, a princípio, que impeça ou atrapalhe um embarque normal da seleção brasileira. O voo é fretado, está previsto para sair aqui do Rio de Janeiro às 4h30 da tarde, rumo a Londres, na Inglaterra. Quando chegar na Inglaterra, a seleção vai passar por uma temporada de 2 semanas de treinamentos no centro de treinamentos do Tottenham, tradicional clube inglês. Esse centro de treinamentos fica ao norte da capital inglesa, de Londres. São 15 campos de futebol, um novo hotel, é um CT moderníssimo que a seleção terá à sua disposição. No dia 3 de junho, a seleção sai de Londres, vai a Liverpool, na Inglaterra, para enfrentar a Croácia num amistoso. No dia 10, tem um outro amistoso marcado para Viena, na Áustria, contra a seleção austríaca. E aí, na sequência, a seleção vai para a Rússia, vai estrear dia 17 contra a Suíça. A seleção passou essa semana toda na Granja Comari, teve visita do Zagallo, teve visita do Parreira. O Neymar treinou durante toda a semana, de terça até ontem, participando normalmente. E uma expectativa muito positiva para o Neymar e para a recuperação dos jogadores que vêm machucados, contundidos por enquanto, o Fagner e o Douglas Costa. Fagner, inclusive, daqui a pouquinho vai passar aqui na Zona Mista para conversar com a gente. Fernanda. Obrigada, Gil. Muito boa sorte para os nossos jogadores aí nessa reta final até a Copa do Mundo, inclusive dentro da Copa, com certeza, principalmente. O jornalismo pede passagem e a gente cede, é claro. Vamos com César Galvão, que está em São Paulo. Olá, Fernanda. Nós sobrevoamos agora a região metropolitana. O governo paulista acaba de divulgar um novo balanço sobre a paralisação nas estradas, nas rodovias estaduais. Segundo o governo do estado, 80% das rodovias estaduais estão livres do protesto, foram desocupadas. Ontem, da tarde para a noite, nós acompanhamos a liberação do Rodoanel, que é um anel viário que interliga 8 rodovias que passam pela Grande São Paulo. Hoje, apenas uma rodovia na região metropolitana, é a Via Anchieta, que dá acesso ao Porto de Santos, continuava com movimentação dos caminhoneiros. Eles estavam estacionados no acostamento. Nós sobrevoamos agora uma rodovia federal. É a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. O acordo fechado ontem pelo governo paulista, que era de não cobrar por eixo nos pedágios, baixar o combustível e rever as multas, ainda não influenciou esta paralisação aqui. A gente vê que de ontem para hoje, os caminhoneiros liberaram, no sentido sul do país, a pista expressa e eles ocupam agora a pista lateral da rodovia, em alguns trechos em fila dupla. Caminhões no acostamento e também na faixa da direita. Adiante, ao ponto maior de protesto montado pelos caminhoneiros autônomos. Eles estão aqui na região de Embu das Artes, param constantemente carros que possam estar transportando cargas, eles chegam a vistoriar esses carros. Se não tiver carga, o carro é liberado, e se tiver carga, o carro fica retido junto com esses caminhões aqui nesse momento. A gente mostra agora o ponto de maior protesto, é o ponto onde há o piquete maior dos caminhoneiros na cidade de Embu das Artes. Para quem chega a São Paulo, encontra apenas uma fila de caminhões parados no acostamento da rodovia. A gente tem informação que às 3 horas da tarde haverá uma nova reunião na sede do governo paulista, entre o governador
Márcio França, do PSB, secretários e o ministro Carlos Marum, que também acompanha a movimentação em São Paulo. E a partir daí, os caminhoneiros esperam, porque vão estar também representantes desses caminhoneiros na reunião, que os benefícios, o anúncio feito nas estradas paulistas, seja também estendido para o restante do país. E a gente vai acompanhar e a qualquer momento nós voltamos com mais informações. Fernanda. Muito obrigada, César. Voltamos então com a Flávia Alvarenga de Brasília, que tem outras informações sobre essa paralisação dos caminhoneiros. Flávia. Oi, Fernanda. A gente deve ter uma decisão, novas decisões ao longo do dia de hoje, porque essa reunião tomou uma amplitude ainda maior. O presidente Michel Temer está reunido também com a equipe econômica. Além daqueles ministros que eu falei anteriormente, estão neste momento com o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e também o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Então, a gente deve ter sim outras decisões importantes daqui a pouco e essas reuniões vão continuar ao longo de todo o dia. Ontem os ministros já informaram que enquanto nada estiver normalizado, enquanto não se normalizar o abastecimento, esse gabinete, essas reuniões que estão ocorrendo diariamente aqui no Palácio do Planalto vão continuar. E há pouco também o comandante do Exército, o general Vilas Boas, colocou numa rede social que ele e os outros comandantes da Marinha e da Aeronáutica estão reunidos neste momento no quartel-general com o ministro da Defesa, Silva e Luna. Eles estão também avaliando, fazendo um balanço de todas essas ações do que vem acontecendo para solucionar essa greve dos caminhoneiros. Então a gente continua com reunião desde cedo. Começou 9h30 da manhã, quando deu 10 e pouquinho, o presidente Michel Temer recebeu na sala dele esses ministros mais próximos e a equipe econômica que não estava participando dessas reuniões, pelo menos não participou na reunião, nas duas reuniões de ontem, agora está aqui no Palácio do Planalto. Fernanda, a gente vai falar agora com o repórter Nilson Clava, que está lá no aeroporto de Brasília, né, Nilson? Bom dia, Flávia, mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. Bom, aqui no aeroporto de Brasília, qual é o balanço por enquanto? Foram 43 pousos, 38 decolagens, 7 voos atrasados e 3 voos cancelados por conta dessa crise justamente nos combustíveis. A movimentação por aqui continua tranquila, né, pelo fato de ser um domingo e aqui ser o principal centro de conexões, então a movimentação maior costuma ser durante a semana. Para vocês terem uma ideia, o reservatório aqui de combustível do aeroporto de Brasília chegou hoje a 5%, que seria suficiente para o aeroporto operar só até as 4 horas da tarde de hoje, e isso gera uma preocupação muito grande por parte da concessionária que administra o aeroporto, que tem determinado o seguinte, que as aeronaves que cheguem aqui a Brasília, cheguem já com tanque cheio, abastecidas para conseguirem cumprir o outro trecho do voo, seja uma conexão para conseguirem sair aqui do aeroporto por conta justamente dessa crise no abastecimento. Para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Brasília costumava receber 20 caminhões-tanque por dia com querosene de aviação. Recebeu 20 caminhões-tanque durante esses 6 dias de greve. Então você tem um buraco muito grande aí no que diz respeito ao abastecimento de combustível por aqui. O último caminhão-tanque que chegou foi às 6 horas da tarde de ontem. E essa não é uma situação exclusiva aqui de Brasília. Eu vou passar uma lista para vocês da Infraero, que diz o seguinte, que 11 estados, 11 aeroportos, divididos pelo Brasil, estão com problemas também no abastecimento, estão com problemas com falta de combustível. Vou citar aqui para vocês: Carajás no Pará, São José dos Campos em São Paulo, Uberlândia em Minas Gerais, Ilhéus na Bahia, Goiânia em Goiás, Campina Grande na Paraíba, Juazeiro do Norte no Ceará, Maceió em Alagoas, Aracaju em Sergipe, Joinville em Santa Catarina e João Pessoa na Paraíba. Portanto, 11 aeroportos pelo país administrados pela Infraero, também com problemas de combustível, e aqui no aeroporto de Brasília não é diferente, Fernanda, 5% reservatório, o suficiente apenas para até 4 horas da tarde de hoje, o que gera uma preocupação muito grande. O último caminhão-tanque que chegou por aqui, portanto, às 6 horas da tarde de ontem. É com você, Fernanda. Nilson, muito obrigada mais uma vez. Para você que chegou agora, esse é o Jornalismo da Globo, a completa desse 7º dia de paralisação dos caminhoneiros. Eu chamo agora a repórter Adriana Perrone em São Paulo. Adriana, boa tarde.
Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos. Terminou agora há pouco aqui na sede da Prefeitura da capital paulista uma reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise que se reuniu justamente para buscar soluções aí, traçar estratégias para driblar os efeitos dessa paralisação dos caminhoneiros aqui na capital paulista. Segundo o prefeito Bruno Covas, o único serviço suspenso nesse momento aqui na capital paulista é o da coleta seletiva. A Prefeitura comprou na madrugada de hoje 1 milhão de litros de combustível e com isso, nesse momento, a cidade tem nas ruas 100% da frota de ônibus que opera aos domingos. Para amanhã, a previsão é que 60% a 80% dos ônibus circulem na cidade. Existe ainda uma grande preocupação em relação aos serviços essenciais aqui na capital paulista. O prefeito disse o seguinte, que com a ajuda do Sincopetro, que é o sindicato dos donos de postos de combustíveis, foram identificados 3 postos que tinham comprado combustível, só que havia uma dificuldade para conseguir trazer esse combustível para esses postos, enfim, por causa da paralisação. Então, o que a Prefeitura aqui de São Paulo fez? Viabilizou esse transporte. Então, com escolta policial, esse combustível foi levado para esses 3 postos e veículos desses serviços essenciais, por exemplo, ambulância, carros funerários, carros da funerária, estão abastecendo nesses postos. Por esse motivo, segundo o prefeito Bruno Covas, não há motivo para preocupação nesse momento com os serviços essenciais, porque eles estão com os veículos abastecidos. Existe um ponto de preocupação, segundo o prefeito, que é em relação à merenda nas escolas. Existe uma dificuldade para que empresas que fornecem gás de cozinha, insumos para merenda, cheguem às escolas. Então, a Prefeitura está aí com esforços para conseguir garantir merenda para terça-feira. Segundo o prefeito, para amanhã não vai haver problema e, por esse motivo, também não existe necessidade de decretar nem ponto facultativo, nem feriado aqui na cidade. O prefeito disse também que ele tinha acabado de assinar um decreto suspendendo qualquer restrição à circulação de caminhões na cidade de São Paulo até domingo que vem, porque São Paulo tem áreas em que a circulação de caminhões é restrita, não pode acontecer normalmente, então o prefeito explicou que essa restrição está suspensa até a semana que vem, para que os caminhões possam circular na capital paulista e assim resolver esse problema de desabastecimento, então, aqui na capital paulista. Então, esse foi o resultado dessa reunião, então, desse comitê de gerenciamento de crise, que se reuniu, é um comitê formado por várias secretarias municipais, um comitê que foi formado justamente, então, para buscar soluções aí para esses impactos todos da paralisação dos caminhoneiros. Então, só para a gente reforçar, segundo a Prefeitura de São Paulo, nesse momento, o único serviço suspenso é o de coleta seletiva. Há combustível suficiente para os serviços essenciais, para os hospitais, para as funerárias, para as ambulâncias. Até amanhã estão buscando, então, para terça-feira e, nesse momento, 100% da frota de ônibus circulando pela cidade. Amanhã, de 60% a 80%, mas existe aí a possibilidade de aumentar esse percentual, porque a Prefeitura continua em busca de combustível, então, para garantir transporte público aqui na cidade. Fernanda. Muito obrigada, Adriana, pelas suas informações. A gente continua em São Paulo, mas agora em Mogi das Cruzes, com a Priscila Tovic. Priscila, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui no Mercado do Produtor, em Mogi das Cruzes, que aos domingos recebe, em média, 170 barracas. Só que neste domingo teve uma queda aí de pelo menos 30 barracas que não foram montadas. É que os produtores rurais, segundo informações de outros feirantes, estavam sem combustível. Agora a gente mostra o finalzinho da feira, a gente percebe que muitos feirantes já deixaram aí as suas barracas, já desmontaram toda a estrutura. Lembrando o seguinte, os produtos que são produzidos aqui na região, o agricultor conseguiu manter o preço e a qualidade. Já os que vêm de fora, como batata, tomate, cebola, estão mais caros, pelo menos 50% a mais. Mogi das Cruzes, Fernanda, é conhecida como a terra do caqui. E dá só uma olhada como que tá bonita essa bandeja aqui, olha. O preço, R$2 agora no final da feira. No comecinho estava R$3,50. E esse meu amigo aqui contou o seguinte, faltou cliente hoje, o que vocês sentiram? Faltou bastante cliente hoje, por causa da falta da gasolina, protesto, não teve movimento hoje não.
Beleza, Fernanda, e a gente percebe realmente que o movimento de clientes diminuiu sim por aqui. Voltamos com você. Muito obrigada, Priscila. Realmente a gente vai vendo aí, né, tendo a exata dimensão da importância do trabalho desses profissionais, dos caminhoneiros que fazem uma greve aí que já dura uma semana, completa hoje, né? 7 dias realmente de paralisação dos caminhoneiros. A gente já passou por Brasília com a Flávia Alvarenga, mas o Vinícius Leal também está lá e tem outras informações. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu continuo aqui na região, no entorno do Distrito Federal. Eu estou no quilômetro 10 da BR-040, que é a principal saída de Brasília para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. O fluxo continua normal aqui. A gente vê ali agora um ônibus em carro, ônibus interurbanos. Os caminhoneiros também informaram que estão passando normalmente por aqui caminhões para abastecer, por exemplo, hospitais com oxigênio, medicamentos, tudo isso por aqui. A manifestação continua, a gente mostra que este é o maior ponto de concentração aqui no Distrito Federal e em torno dos manifestantes. Os caminhoneiros fizeram um acordo ontem com a Polícia Rodoviária Federal e a ajuda da Força Nacional para deixar o acostamento. A gente mostra aqui o acostamento, a pista sempre esteve com fluxo tranquilo, mas os caminhões estavam aqui numa extensão de pelo menos 2 quilômetros dos dois lados da rodovia, e ela é muito movimentada, estavam no acostamento. Agora, por uma questão de segurança, tanto para os caminhoneiros como para as pessoas, para o fluxo normal, os caminhoneiros pacificamente saíram do acostamento, mas permanecem aqui no mesmo lugar, aqui na 040, com a manifestação pacífica. A gente teve informação do Exército também, de uma fonte do Exército, de que 7 caminhões-tanque estão a caminho desde a refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais, aqui para Brasília, direto para o aeroporto JK, com querosene de aviação. A 040 é o caminho desse comboio. A previsão de chegada, segundo essa fonte do Exército, é para de tarde. Inclusive, o aeroporto está precisando ser reabastecido, já informou que tem combustível justamente até a tarde de hoje, pode ser que no fim da tarde já não tenha mais. Então tem essa previsão aí de chegada que vai ajudar quem precisa embarcar hoje aqui da capital do país. Fernanda Gentil, qualquer coisa eu volto daqui. Só chamar, Vinícius, muito obrigada. E a gente volta mais uma vez com a Flávia Alvarenga, que está em Brasília também e participa novamente desse nosso giro de notícias. Flávia. Oi, Fernanda. A gente falou há pouco sobre a reunião equipe econômica aqui no Palácio do Planalto, portanto, uma grande expectativa de que saia alguma outra decisão nesse diálogo entre governo e caminhoneiros para tentar resolver essa crise e saber por que eles não desmobilizaram esse movimento. Falamos também do comandante do Exército, que está reunido com o ministro da Defesa e os outros comandantes das Forças Armadas, e o comandante do Exército, general Vilas Boas, já havia colocado numa rede social sobre essa reunião deles e publicou há pouco também que a intenção das Forças Armadas, do Comando do Exército, é que o mais rápido possível seja resolvido esse problema, para acabar com todas as dificuldades de desabastecimento que ocorrem no país. A gente sabe que desde ontem o governo anuncia que, por exemplo, estoques em hospitais estão já se esgotando, essa é uma das grandes preocupações. Tem também problema de abastecimento de outros produtos que são essenciais. As medidas que foram tomadas pelo governo, a gente vai esperar se vai haver mudança ou não. Provavelmente sim, e que deve afetar a área econômica. Existem propostas que devem ser levadas hoje no início da tarde para o movimento grevista, que são propostas de aumentar o prazo de previsão dos aumentos, do preço do combustível, que é anunciado pela Petrobras, de 30 dias, que a Petrobras anunciou, para 60 dias. Isso é um prazo bem maior, é o dobro, por isso que a área econômica está aqui no Palácio do Planalto. Também tem aquela proposta de não ter pedágio para eixo suspenso de caminhão e também a garantia de que o preço não vai baixar só lá na refinaria, não, do diesel, vai baixar nas bombas. Então, a gente vai esperar essa reunião que está se estendendo mais do que era a nossa expectativa. Ontem foram 2 reuniões, por volta desse horário a reunião já tinha acabado, a gente já tinha um pronunciamento com números de áreas que estavam bloqueadas, áreas que ainda que já haviam sido desbloqueadas. Por enquanto a gente ainda não tem, e a Polícia Rodoviária Federal também não está atualizando o balanço deles, não. Está aguardando o fim dessa reunião para dar
alguma resposta para a gente. Presidente Michel Temer, portanto, com ministros no gabinete dele, uma reunião bastante importante. Fernanda. Muito obrigada, Flávia. Olha, esse é o Esporte Espetacular. O jornalismo pediu passagem dentro do nosso programa. Claro que abrimos realmente para esse giro nacional de notícias sobre a greve dos caminhoneiros. Teoricamente, acabou o horário do Esporte Espetacular, mas seguimos aqui, claro, com informações muito importantes para você. Por exemplo, agora vamos para Porto Alegre. Roberta Mércio tem informações de lá. Roberta, boa tarde. Oi, Fernanda. Bom início de tarde a todos. Eu estou aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, em um dos únicos postos da cidade que receberam combustível gasolina na madrugada de hoje. A Brigada Militar nos informou agora há pouco que outros 2 postos acabaram de ser abastecidos aqui na cidade também. A fila por aqui ocupa vários quarteirões, muita gente aí com a expectativa de conseguir abastecer o seu carro, a sua moto. A venda, de acordo com os funcionários do posto, está limitada a R$100 por veículo. Apenas veículo estão sendo abastecidos. Não adianta chegar aqui com galões que eles não vão vender. Agora há pouco a gente veio ali da refinaria Alberto Pasqualini, que fica aqui em Canoas, a cerca de 1 quilômetro mais ou menos desse posto onde a gente está agora. Lá um grupo de manifestantes representando a classe dos caminhoneiros continua protestando no local contra a saída de caminhões. Eles não tentam impedir a saída, eles apenas protestam contra a movimentação por lá. De acordo com a Brigada Militar, hoje cedo pelo menos 5 caminhões deixaram a refinaria para abastecer exclusivamente o aeroporto. 10 caminhões chegaram vazios na Refap e devem sair daqui a pouco, mas para abastecer somente os setores da aviação, saúde e transportes. Em relação ao transporte coletivo, aqui nas cidades da região metropolitana, ele está operando normalmente neste domingo. Já em Porto Alegre, o serviço está suspenso durante todo o domingo aí por medida de economia. Fernanda. Muito obrigada, Roberta. A gente segue nosso giro agora de Porto Alegre para Belo Horizonte. Quem está lá é a Viviane Possato. Viviane, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde. Pois é, a gente está em uma das principais avenidas da capital e olha só, um movimento bem tranquilo hoje é que os ônibus, o transporte coletivo, os ônibus não estão circulando hoje em Belo Horizonte. Os poucos ônibus que a gente vê, como aquele que está vindo ali agora, são ônibus da região metropolitana. Houve um esquema especial também para levar os funcionários de hospitais e unidades de pronto atendimento para garantir aí o atendimento na saúde. Outro reflexo a gente também vê aqui, olha só. Praticamente todos os supermercados da capital mineira amanheceram com as portas fechadas porque os funcionários não conseguiam chegar para trabalhar. Alguns supermercados que a gente encontrou aberto estavam com muito movimento, as pessoas fazendo estoque com medo aí de acabar a mercadoria. Em Minas Gerais são 57 pontos de bloqueios. Em relação aos postos de combustível, a gente acabou de dar uma grande circulada pela capital mineira também e não encontrou nenhum posto com combustível. A gente circulou nas principais ruas e avenidas da capital. Em alguns postos, inclusive, motoristas fazem fila na expectativa de haver combustível, mas por enquanto não há combustível na cidade. No aeroporto de Confins, 8 voos cancelados até agora e a orientação para quem tem voo marcado é que procure informação na companhia aérea para ver se o voo está mantido. Eu volto com você, Fernanda. Viviane, te agradeço também pelas suas informações. Vamos para São Paulo, porque tem informações de lá agora com a Verusca Donato. Muito boa tarde, Verusca. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui de um posto na Zona Norte. Quando a gente chegou, há uns 45 minutos, 1 hora, tinha combustível. Mas à meia hora o combustível acabou. Isso porque o dono do posto comprou 22 mil litros de uma refinaria em Paulínia, aqui no interior do estado. Esse caminhão-tanque chegou aqui na Zona Norte escoltado por seguranças particulares, porque senão não conseguiria passar pela estrada. Mas 22 mil litros que começaram a ser vendidos ontem a R$ 4,89. E acabou
hoje de manhã, agora há pouco, como eu disse. Agora as pessoas, elas não arredam o pé. Eu vou pedir para o Marcelo Assunção, que está comigo, mostrar. Ó, as pessoas continuam na fila, mesmo que há 20 minutos, meia hora, o dono do posto, o gerente também veio até aqui dizer para as pessoas que não vai ter mais combustível, que não adianta ficar esperando, eles continuam. Uma espera que a gente recebeu aqui de alguns motoristas dizendo para a gente, chegava a 3 horas de fila. Uma fila de 2 quilômetros, que começa lá na Ponte da Casa Verde para chegar aqui nesse posto. O dono do posto de combustíveis diz que existe a previsão de que ele consiga comprar um pouco mais à tarde, mas não há mais nada que possa fazer. Também teve uma pane elétrica aqui no posto. Segundo o dono do posto aqui de combustíveis, ele também não consegue abastecer os carros que são a gás natural veicular. Mas olha só, Fernanda, enquanto a gente está conversando aqui, ó, você vê, ó, ninguém deixa a fila, as pessoas continuam, elas acham que a qualquer momento elas podem conseguir abastecer o carro ou que vai chegar um carregamento de combustíveis. O dono também conversou com alguns motoristas dizendo que tem outros postos aqui na região que estão funcionando. Mas aí a gente foi atrás e descobriu que esses postos de combustíveis, eles na verdade estão funcionando para serviços específicos, para profissões específicas. Isso porque, segundo o posto aqui perto, ele só está abastecendo carros de policiais militares, em viaturas e carros particulares, para que esses policiais possam conseguir chegar ao trabalho na segunda-feira e garantir a segurança aqui em São Paulo. A gente flagrou também muitos postos que colocaram faixas que eles não vão abastecer carros de outras pessoas, só serviços da prefeitura. A gente lembra que às 3 horas da tarde o governador Márcio, o nosso governador aqui em São Paulo, vai se reunir com o ministro secretário de governo, o Marum, Carlos Marum, e secretários de governo também, e representantes dos caminhoneiros, para saber aí se eles conseguem chegar aí a um denominador comum para poder resolver esse problema da greve. A gente já sabe que aqui em São Paulo o governador já acabou com o pedágio para caminhões, né, para veículos de setor elevado, e ele levou essa proposta para o governo para que isso também aconteça nas rodovias federais. As multas que foram distribuídas aos caminhoneiros, o governador disse que elas serão perdoadas. O nosso governador aqui, quer dizer, do nosso governador não, o governador de São Paulo, ele faz uma espécie aí de intermediário para tentar resolver essa crise. O governador Márcio França, agora sim eu consegui lembrar. E você vê que, Fernanda, mesmo a gente contando aqui para o pessoal, né, a gente ao vivo com você, todo mundo aqui assistindo a gente dizendo que não vai ter combustível, as pessoas, elas não arredam o pé. Fernanda. Verusca, de alguma forma ainda tem uma certa esperança, né, de conseguir o combustível, nem que seja um pouquinho. Para você que chegou agora, esse é o jornalismo da Globo que entrou em ação ainda no Esporte Espetacular, por isso eu ainda estou aqui, mas o que importa é que você continua recebendo a cobertura completa e acompanhando tudo de perto que está acontecendo nesse 7º dia de greve dos caminhoneiros. Estivemos agora em São Paulo com a Verusca, vamos nesse momento para Brasília com o Nilson Clava. Nilson, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Quais informações você tem? Boa tarde mais uma vez, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui. Fernanda, no início da manhã, o nível de abastecimento do aeroporto de Brasília era de 12,5%. Só que com o passar do tempo, agora esse nível caiu para 5%. A tendência é que zere até às 4 horas da tarde. Essa informação foi passada pela concessionária que administra o aeroporto. E segundo a concessionária, ainda não há expectativa de receber nenhum tipo de caminhão-tanque aqui com querosene de aviação para tentar normalizar toda essa situação. Até agora, hoje, foram 43 pousos, 38 decolagens. E diante dessa crise, né, dos caminhoneiros, essa paralisação sem combustível, qual é a determinação da concessionária? Que só pousem aqui as aeronaves que estejam de tanque cheio, ou seja, com combustível suficiente também para sair do aeroporto, porque aqui não está tendo condições de fazer o abastecimento da aeronave. Essa é a determinação da concessionária que administra o aeroporto de Brasília. Mesmo com toda essa crise, com 5% no nível de abastecimento, a situação por aqui, Fernando, até pedir para o nosso repórter cinematográfico Almir mostrar, é bem tranquila. Olha ali nas filas, o pessoal esperando, aquela fila tranquila, muito lugar vazio ainda no aeroporto, a situação bem tranquila, porque apesar de Brasília ser o maior centro, né, de conexões do país, o 3º maior aeroporto do país, a movimentação maior aqui é no meio de semana e não no fim de semana, por isso não tem tanto transtorno aqui com relação a quem vem pegar
A concessionária, quem tiver um voo marcado, ligue antes para a companhia para confirmar se o voo continua realmente valendo, se ele vai ser cancelado por conta dessa falta de combustível. O último caminhão-tanque que chegou aqui ao aeroporto de Brasília com querosene de aviação foi ontem às 6 horas da tarde. Para vocês terem uma ideia, por dia chegam aqui normalmente ao aeroporto de Brasília 20 caminhões-tanque como esse, né, com 45, 60 mil litros de querosene de aviação. Só que em meio a toda essa crise dos combustíveis, essa paralisação dos caminhoneiros, durante 6 dias o aeroporto recebeu a quantidade que costuma receber durante um dia. Ou seja, durante esses 6 dias de paralisação, apenas 20 caminhões-tanque chegaram aqui para abastecer o aeroporto. Essa é a situação por aqui agora. Só que, Fernanda, essa situação também de dificuldade no abastecimento não é exclusiva do aeroporto de Brasília, como a gente vem mostrando aqui, passando, informando o nosso telespectador, que é importante que fique atento para outros aeroportos, esses administrados pela Infraero. Uma lista que foi passada pela Infraero mostra que outros 11 aeroportos pelo país também estão com falta de combustível. Vou ler aqui a lista para vocês. Carajás, no Pará, São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Goiânia, em Goiás, Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte, no Ceará, Maceió, em Alagoas, Aracaju, no Sergipe, Joinville, em Santa Catarina e João Pessoa, na Paraíba. Portanto, esses 11 aeroportos também estão com dificuldades no abastecimento, segundo a informação que foi passada pela Infraero. Então, o que a concessionária está aconselhando, Fernando, é bom que todo mundo que estiver saindo de casa com voo marcado, ligue antes para a companhia para confirmar realmente se o seu voo vai acontecer hoje por conta de toda essa crise, mas a gente segue acompanhando aqui, por enquanto, situação tranquila. Fernando. Obrigada, Nilson, pelas suas informações. Vamos para o Rio de Janeiro com Natália Castro. Natália, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde a todos. Olha, a gente está numa feira aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. E olha, esse horário já é o horário da xepa, né? Mas olha só, vou mostrar para vocês alguns preços aqui. Olha só, o tomate, por exemplo, o quilo do tomate está saindo a R$20. Esse daqui, que é o tomate italiano, R$25 o quilo. Vagem, R$30 o quilo. E até o quiabo, gente, quiabo virou item de luxo, olha só. R$30 o quilo. O que acontece? Muita gente não está botando esses produtos na xepa porque diz que ou vai acabar hoje ou realmente vai vender outro dia, não vai estocar, porque realmente não tem como comprar a mercadoria aqui no Rio de Janeiro. O seu Jorge, que é o dono aqui dessa barraca, por exemplo, ele fez um esforço para conseguir estar com essas mercadorias aqui vendendo hoje no Rio de Janeiro, né, seu Jorge? O que o senhor teve que fazer? Eu fui buscar lá em Itaipava, no Horto de Itaipava, no mercado municipal de Itaipava. Então teve que pegar, ele pegou o carro dele, porque caminhão, claro, não está passando, e foi até outra cidade, né? Isso aí, na Serra. E o pessoal reclama do preço, seu Jorge? Reclama, né? Porque realmente está fora da realidade, né? Mas a gente não tem opção, né? Se ou você compra ou você não compra, não tem como. O senhor também precisa trabalhar, né? Também precisa trabalhar, tem 2 funcionários. Quer dizer, cada um tem esposa, filhos, todo mundo depende desse trabalho, entendeu? A gente tem que se desdobrar para resolver a situação. Tá ok, seu Jorge. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, o que surpreende o pessoal que está passando por aqui são os espaços vazios, gente. Todo esse espaço aqui geralmente tem bancas, tem barracas e hoje está assim vazio, porque o feirante não conseguiu comprar a mercadoria e realmente não teve jeito. Ficou sem abrir a banca hoje por aqui, Fernanda. Obrigada, Natália. Então, mostrando mais um efeito, né, uma consequência direta dessa greve dos caminhoneiros.